Olá, amigos, amigas do Facebook. Hoje é dia 10 de abril. Puxa vida, está passando rápido o tempo, hein? Estamos aguardando os amigos que costumam acompanhar aí a Cidadania FM, né? Vamos esperando que o pessoal vá chegando, vamos acertar aqui a imagem direitinho. Aí, que beleza. Aí, ó. Esperamos a sua companhia a partir de agora. Enquanto isso, eu vou compartilhando com as diferentes páginas, né? A página da Rádio Cidadania e outras páginas aí que a gente habitualmente transmite os nossos 60 minutos, aguardando os amigos estarem chegando aí junto conosco, né? Vamos lá, então, só abrindo aqui para a gente poder compartilhar. Tem a página da rádio. Opa, olha o som aqui, ó. O som está saindo. Ó, o Tatu está por aí já, né, Tatu? Midori Yamatsuka, Euira Fontes. Vamos começar já a falar daqui a pouquinho das notícias, hein, pessoal? Convido os amigos, compartilha aí com as suas páginas, quem quiser compartilhar, a gente vai agradecendo. Oi? Ah, não está aí? Opa, PEN. Lula, colocando as notícias aí. Curitiba. Marielle. A outra, amigos. Operação. Não é cirurgia, não, operação, hein? Que mais? S de saúde. S. Depois o HH. Não, tem o giro, né? O giro vai depois da operação Tirateima, depois giro. Operação, depois giro. Tá? Alice, um abraço aí para Alice. Estamos aí compartilhando com o pessoal, hein? Vamos lá, então. Deixa eu botar mais aqui alguns grupos que a gente compartilha. Mais um aqui. O pessoal está chegando aos poucos aí. Muito obrigado. Um abração para todo mundo. Aqui tem essa outra aqui, essa feira. Tem o Cidadania Participativa. Cidadania.com.br ou nos aplicativos do seu celular. Cidadania FM em Avaré ou em qualquer lugar que você estiver. Cidadania FM, sempre junto com você. Abraço para a Sueli Rocha Lima Canato, lá de Portugal. Alcochete, né, Sueli? Abração. Cláudio Capesse, sempre navegando, hein, Cláudio? Abraço. Cida Guimarães, também com a gente aí, muito obrigado. Mais 2 páginas aqui para a gente ampliar o alcance da Cidadania FM, rádio comunitária de verdade. Aqui, ó, pronto. Está tudo compartilhado. Vamos ver quem faz aniversário hoje. Pronto, tudo certinho. Titonelli dando sinal lá, a gente começa, né, Titonelli? Já são 13h06, está na hora. Comunitária tem espaço para debate público. Rádio comunitária dá oportunidade para os artistas locais. Rádio comunitária é muito legal. Eu escuto a rádio da minha comunidade. Rádio comunitária é cidadania. Na Cidadania, 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. Treze horas e 8 minutos.
muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM 104.9 do seu rádio, a rádio que toca informações, toca notícia e toca boa música brasileira e internacional. 24 horas no ar e 15 anos no ar também. Uma boa tarde a todos e a todas. Vamos também dizer para vocês que estamos no www.radiocidadania.com.br. Estamos nos aplicativos para celular, Radiosnet, TuneIn, entre outros. Estamos no Facebook, no Twitter e também no YouTube, tá ok? Abraço para todos os amigos. Daqui a pouquinho mando um abraço para todo mundo que já está conosco, que está curtindo e que também está compartilhando. Vamos às notícias do dia de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. Também teremos os amigos, amigas que aniversariam nesta data, dia 10 de abril. Estaremos falando direto de Brasília com as matérias da Empresa Brasil de Comunicação e também da agência Rádio Web. PEN, o Partido Ecológico Nacional, está querendo desistir do pedido de liminar que fez questionando a prisão de segunda instância. Dizem os entendidos que isso não pode. Então, amanhã será discutida essa questão no STF. Também Lula, que está em Curitiba e se considera um preso político. E também o Partido dos Trabalhadores mudando a sua sede para Curitiba, onde tem mais de 1.000 pessoas manifestando solidariedade para o ex-presidente Lula. Mais um colaborador lá no Rio de Janeiro, de vereador, que fez o depoimento sobre a morte de Marielle Franco e foi assassinado. A coisa lá está realmente complicada, executado, na verdade. Os amigos de Temer, todos indiciados por irregularidade após depoimento, inclusive o Coronel Lima, que estava doente e sequer depôs. Também estaremos falando da Operação Tiratema, do Giro Internacional, a Air France com sérios problemas lá na França, e os casos de gripe que estão começando a preocupar a saúde brasileira e os brasileiros. E história hoje falando de homeopatia, os 263 anos do nascimento, né, de Samuel Hahnemann, que criou aí a homeopatia. Uma boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos, jornalismo com credibilidade. Conosco, NT Chaveiros, UDI Ressonância Magnética, Miranda Táxi. Quais são os telefones deles? O Miranda, pelo WhatsApp também, 997-299608. Marque uma viagem com antecedência, com toda a segurança, todo conforto e preço justo. UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, no quarteirão da Santa Casa, número 800. O Dr. Ronaldo Abdala esteve na Câmara acompanhando os trabalhos ontem, para variar, né, o Dr. Ronaldo, que sempre está lá. Sim, o Miranda também, né? Segunda a sexta-feira, 3732-3264, é o telefone da Ressonância Magnética UDI. E a NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779. E o 997-611501, 24 horas aí, para atender as chaves codificadas, abertura residencial, abertura veicular. Já pensou ficar fora de casa sem poder entrar? Chama o Nelson aí, viu? E os carros, né? O carro fechar, esquecer a chave do lado de dentro, já pensou? Os carros mais atuais, até que não acontece isso, Antonelli. Os mais velhinhos, acontece ou não? Acontece, né? Com certeza. São 13 horas e 12 minutos. Vamos mandar um abraço para quem aniversaria hoje, o Laércio, que era da van escolar. Não sei se está na van escolar ainda, hein? O Luiz Carlos Engel, lá do Santa Elizabeth, aniversaria da família Engel, que está sempre ouvindo a Cidadania FM. E os amigos que estão no Face, deixa eu mandar um abraço para todos eles. A Natália Rodrigues, a Érica Caetano,
a Inês Costa, a Jéssica Campos Araújo, a Marta Pauliane Oliveira, o Jorge Dias da Cruz, o Sérgio Almeida, Ivan de Carvalho Dorte, quanta gente, Adriano Aires, Camilo Correia, será que é o professor Camilo? Deve ser, né? O Issal Varé, opa, o Issal, lá do Bar do Issal, a Laide Ferreira, que trabalhou na Câmara, né, Laide? E o Tiago Goslin Stelling Andreata, também aniversaria hoje. Parabéns a todo mundo e também vamos dar um abraço aí para os amigos que estão acessando a nossa página. Deixa eu pegar aqui todo mundo que está conosco aí. Vamos pegar aqui para a gente ter o nome de todo mundo. A Gilda Bione, o Rodrigo Carvalho, o Antônio Ferreira da Silva, tem aqui um comentário do Antônio Ferreira da Silva, né? Está dizendo que está faltando bastante políticos aí que deveriam também estar sendo condenados, né? Tá certo, Tatu, é isso mesmo. E dizem agora que vão pegar vários aí, mas havia uma, digamos assim, uma predileção para investigar só um lado, né? Vamos ver se agora a justiça se faz de verdade, né? A Aldamir acessou nossa página, a Cida Guimarães, o Cláudio Capesse, a Sueli Rocha Lima Canato, que é lá de Alcochete, Portugal, sempre acompanhando o trabalho da Rádio Cidadania, a gente agradece. A Leimar, né, depois do Oceano Atlântico lá em Portugal, né? Alice Porrelli, Elvira Pontes e também a Midori Yamatsuka, são os amigos que estão conosco e certamente outros amigos em outras páginas aí, só vamos dar uma olhadinha. O Rodrigo Carvalho também, tem mais amigos aqui, o Anderson, né, também está sintonizado com a gente, enfim, são muitas as pessoas e mais pessoas até o final do programa estarão acessando aí as nossas páginas. Vamos à primeira informação. O PEN, o Partido Ecológico Nacional, deve tentar desistir do pedido de liminar para forçar o julgamento de uma ação direta de constitucionalidade que quer rever a autorização para prisões após condenação em segunda instância. O relator dessa ação, que é o ministro Marco Aurélio Melo, deve utilizar a liminar para colocar o tema da prisão em segunda instância em votação amanhã, quarta-feira, à tarde, no STF. Vamos a essa informação. O PEN, Partido Ecológico Nacional, deve desistir da ação direta de constitucionalidade que questiona a prisão após condenação em segunda instância. A manobra seria uma tentativa de barrar a votação de uma liminar que pode resultar na soltura do ex-presidente Lula, de autoria de um grupo de advogados que entrou como parte interessada no processo. Nesta segunda-feira, o presidente do PEN, Adilson Barroso, criticou a liminar e disse que o partido é de direita e nunca teve a intenção de salvar Lula. O ministro Marco Aurélio Melo quer levar o caso à votação no plenário do STF nesta quarta-feira. A lei que regra esse tipo de ação não admite a desistência, mas o tema é controverso dentro do STF. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h16. É bom perguntar para o pessoal do PEN, vocês sabem que é direita e que é esquerda, viu? Quer dizer, o cidadão entra com uma liminar que vai beneficiar todos aqueles que se sentem justiçados em condenação em segunda instância, não apenas o ex-presidente. Aqui em Avaré mesmo tem um cidadão aí que está preso em prisão domiciliar, que já foi prefeito de Avaré, e que também seria beneficiado por essa decisão, né? E é dessa maneira que funciona. Agora o PEN quer tirar, porque descobriu que é de direita e que o Lula é de esquerda. Durma com barulho desse, hein? Giovana Antonângelo, um abraço. Ficou bonita a casa aí, Giovanni? Um abraço ao nosso vizinho lá. O Ricardo Augusto Lopes também acessando, entre outros amigos que estão aqui conosco. Tavinho Araújo, a Thaís Guedes, o Beto Leme. Quanta gente, hein? Um abração para todo mundo. E vamos a mais uma informação, já que estamos falando desse assunto, que o PEN quis tirar a ação direta de constitucionalidade, para não ser votada amanhã, mas pelo jeito não pode retirar, já que está na pauta. Vamos aí à questão da manifestação do ex-presidente Lula, que se considera um preso político.
O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, o encontrou nesta segunda-feira na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Em conversa com o advogado, Lula afirmou que se sente um preso político, relatou que está lendo alguns livros e chegou a comemorar a vitória do Corinthians, seu clube do coração, neste domingo. Hoje eu estive novamente com o ex-presidente Lula, ele está bem, está lendo bastante, também estava bastante feliz pela vitória ontem do Corinthians. Não há nenhum motivo para estar preso. Ele se considera um preso político, mas também tem confiança que a justiça possa reverter brevemente não só esta ordem de prisão, mas também a própria condenação que foi imposta a ele de uma forma injusta e ilegal. Durante todo o dia, movimentos sociais e apoiadores do ex-presidente Lula fizeram vigília em frente à sede da Polícia Federal, onde Lula está preso. Em discurso inflamado, a deputada federal Benedita da Silva, do PT, pediu justiça. Não, o Lula é um preso político. Pela manhã, um homem que se disse eleitor de Jair Bolsonaro furou o bloqueio policial e agrediu verbalmente a deputada Manuela Dávila, pré-candidata do PCdoB à presidência da República. Agência Rádio Web, com informações de Curitiba, Wellington Mesquita. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. 13 horas e 19 minutos. O cidadão gosta de Jair Bolsonaro, vai no meio lá do pessoal que apoia o presidente Lula e ainda ofende a Manuela Dávila. E depois quer ter razão ainda, né, Titonelli? Quer dizer, eu acho que tem que haver um mínimo de bom senso, né? Nesses momentos conturbados aí. O Beto Leme está dizendo que o Valdir da Silva perdeu seus documentos na rua Félix Fagundes, altura do número 944. Quem encontrar, ou se alguém já encontrou, ligar para o 997 91 75 92. Vou repetir, 997 91 75 92. O cidadão chama-se Valdir da Silva. Vamos aí dar uma ligadinha ou trazer aqui na rádio que a gente faz o devido encaminhamento. O Marcos Campanhã mandando um recadinho. Abraço, Marcos, sempre presente aí. Gostei da decisão da Câmara Municipal de Avaré de ontem sobre a municipalização do aeroporto. É hora de arrumar, aliás, não é hora de arrumar mais despesas para a cidade. Tá certo, é isso mesmo. E ontem foi rejeitado. Daqui a pouquinho eu vou comentar toda a movimentação da Câmara, mas já adiantando, houve uma votação com relação à municipalização do aeroporto municipal. Foi 6-6 a votação, com o voto de Minerva, do presidente, que votou contra. Dessa maneira, não passou a municipalização do aeroporto municipal. Depois a gente vai ouvindo as conversas de bastidores, tinha alguma ave já interessada, viu, Tonelli? Uma ave, aquelas aves de rapina, sabe? Parece que estava interessada, rapaz, que coisa, não? Então, que coisa, vamos parar por aqui, porque ainda é só uma informação de bastidores, a gente tem certeza, não pode citar o nome, obviamente, né? Mas está aí. Eu sempre achava que tinha alguma coisa, né? Mas, de qualquer maneira, foi rejeitado. O que é importante, o que vale é a decisão da maioria. O Beto Leme acessou nossa página e também o Fernando Caran, lá de São Paulo. Abraço para todo mundo. E para completar esse giro de informações que fala a respeito do ex-presidente Lula, tem essa questão que o Partido dos Trabalhadores resolveu estabelecer sua sede lá em Curitiba, ao lado dos muitos militantes que estão protestando em frente à Polícia Federal. O Partido dos Trabalhadores decidiu mudar a sede política da sigla para Curitiba, enquanto durar a prisão do ex-presidente Lula. Os membros da executiva reunidos no Paraná nesta segunda-feira também reafirmaram a candidatura de Lula ao Palácio do Planalto e descartam indicação de outros nomes
de acordo com o pronunciamento da presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Nós temos consciência absoluta de que o presidente Lula é um preso político. E isso vai ficar constando de uma manifestação formal do PT. Em segundo lugar, é a reafirmação da candidatura do presidente Lula. Ele é o nosso candidato sob qualquer circunstância. Aliás, entendemos que a liberdade de Lula é a candidatura efetiva à presidência do Brasil. Portanto, nós vamos lutar muito pela candidatura do Lula. 10 governadores que apoiam o ex-presidente devem participar nesta terça-feira da vigília mantida por movimentos sociais, partidários e simpatizantes do PT e outros partidos em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. A senadora informou que uma visita ao presidente está sendo negociada com a Superintendência da Polícia Federal. Gleisi também disse que a expectativa é de que a reversão da prisão de Lula aconteça até quarta-feira e que outros líderes políticos mundiais querem visitar o ex-presidente, como o ex-dirigente do Uruguai, Pepe Mujica. Lula está preso desde sábado, cumprindo a pena de 12 anos e 1 mês de prisão, a que foi condenado pelo Tribunal Federal de Recursos da 4ª Região, por corrupção e lavagem de dinheiro. Agência Rádio Web, com informações de Curitiba, Tatiane de Souza. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 24 minutos. Está circulando pela internet uma moção de apoio à indicação do ex-presidente Lula para o Prêmio Nobel da Paz, indicado pelo escritor argentino, né, Esquivel, né, que realmente tomou essa iniciativa e já se passam, viu, Titonelli, de 150 mil assinaturas, essa assinatura virtual aí de apoio, e todo mundo dando uma explicação por que fazem essa indicação, né? Sempre uma indicação por vários motivos aí. Previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. 30 graus de máxima, 14 graus de mínima. Nada de chuva hoje, hein? Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Teremos 98% umidade relativa do ar e 39% a mínima. O vento soprando em média é 11 km horários, e 6h27 nascer do sol, 18 horas e 6 minutos o pôr do sol. Mandando um abraço para mais pessoas, André Guido de Oliveira, lá em Maringá, Londrina, né, André? É isso aí, um abração para André. Alice M. Dovadoni também conosco aí, a gente agradece. Celso Anastácio, lá de Agudos. A Marisa Pires Novaes Dickler, sempre presente. Quem mais que eu tenho aqui? A Dilce Rapelli, abração. Vinícius Nogueira Rodrigues também. O pessoal está chegando junto. Ontem deu uma audiência muito expressiva no Facebook, como sempre, né? Ontem não chegamos a bater nosso recorde, que foi bem superior a isso, no dia 4, né, me parece, dia 4 ou dia 5 de abril, 5 de abril mais precisamente aí. Vamos a mais informações agora com as informações aqui da Estância Turística de Avaré. Ontem, na sessão de Câmara, a Câmara rejeitou a municipalização do aeroporto. Como eu disse, a votação foi de 6-6, com o desempate do presidente da Câmara, Toninho da Lossa, que votou contra também, foi 7-6. Um debate bastante interessante, todo mundo dando sua opinião. Entre outros aspectos, foi mostrado que muitos municípios estão com dificuldade de manter, quando tem o aeroporto sob a sua gestão. Foi citado o caso de Viracopos, que, apesar de ser um grande aeroporto, houve a devolução pelo consórcio que está explorando lá, por uma série de razões, para o governo, e vão fazer nova licitação. Aqui em Avaré, aqueles que defendem, diz que ia gerar mais emprego, queria favorecer alguns empresários que têm aviões, mas aí quem era contra perguntou, espera um pouquinho, qual é a prioridade da cidade? Avaré anda com sérios problemas na saúde, sérios problemas de infraestrutura, muito buraco, muito mato, não há uma definição muito clara sobre as questões sociais. Então, tudo isso é muito mais importante, muito mais emergente, muito mais urgente do que municipalizar um aeroporto, que vai gerar despesas, sim,
para o município. Estão alegando que nós vamos colocar o pessoal, os funcionários da prefeitura para tomar conta inicialmente, e depois vai ser feita uma licitação, e se essa licitação não der certo, né? A não ser que já tenha alguém destinado a ganhar, né, Tonelli? Não sei. Então, são dúvidas que surgiram lá, mas a votação definiu por 7-6 que o aeroporto municipal, comandante Luiz Gonzaga Lute, não será, neste momento, municipalizado. Em nota, a prefeitura volta a jogar responsabilidade para o governo de Poio Novaes. Eu acho que essa questão de jogar responsabilidade para o governo anterior, neste caso, com relação aos 6 milhões não investidos na saúde durante 2017, e agora querem que os vereadores remanejem essa verba para 2018, e que os vereadores, principalmente a comissão da qual eu faço parte, está solicitando que o senhor, secretário de Saúde, vá até a Câmara, com horário marcado, às 9h15 de quarta-feira amanhã, explicar o que houve efetivamente, por que deixaram de investir 6 milhões na saúde o ano passado. Com relação, por exemplo, à odontologia, 600 mil reais, com relação à vigilância, vigilância epidemiológica, por volta de 900 mil reais, 500 a 600 mil reais em torno disso, também na saúde mental, e assim por diante, né? Então, são questionamentos perfeitamente válidos que os vereadores estão fazendo para poder votar com consciência na autorização para se gastar esse dinheiro este ano. E, com certeza, esse projeto deve passar após essas explicações. Se não acontecer, se o secretário se recusar aí, eu acho que não vai se recusar, eu acho, é até bom ele levar um tesoureiro ou alguém ligado às finanças para ter a devida explicação amanhã, quarta-feira, às 9h15. E se ele não comparecer, não mandar ninguém, e aí o projeto não entra em pauta, né? Obviamente, tem que esclarecer exatamente. Golpistas estariam usando o nome da Secretaria de Saúde para enganar a população, está dizendo que a matéria do Avaré é urgente. A Secretaria Municipal de Saúde, né? Recebeu o comunicado no munícipe, na qual informava que sua mãe, moradora no bairro Bom Sucesso, havia recebido uma ligação telefônica de uma senhora que se identificou como Olga, psicóloga do SF, da Unidade de Saúde da Família do Plimec. A suposta psicóloga disse que uma empresa localizada na rua Tiradentes havia feito convênio com a prefeitura a fim de fornecer medicamentos à base de cálcio, mediante pagamento com desconto. Para convencer a mãe da munícipe, informou o nome completo da paciente, seu endereço do cartão do SUS e outros documentos pessoais. Segundo Olga, a paciente receberia em casa, no dia 10 de abril de 2018, um boleto a ser pago em qualquer banco ou lotérica em módicas, olha só, Tetanero, 8 parcelas de R$ 75,00, sendo que 2 parcelas do mesmo valor já teriam sido pagas pelo município. Que papo, hein? Além disso, um funcionário dos Correios, chamado Cristiano, falaria com a paciente. A Secretaria da Saúde esclareceu à cidadã que a prefeitura não realiza esse tipo maluco de convênio, não. Todos os medicamentos fornecidos pelo SUS são de graça, gratuitos, e distribuídos exclusivamente por meio de farmácias municipais, mediante a apresentação da receita médica, RG e cartão do SUS do paciente. Ela também foi orientada para que não fizesse de forma alguma nenhum tipo de pagamento, bem como para formalizar a denúncia junto à ouvidoria municipal e também acho que junto à polícia, né? Eu acho que isso é um caso literalmente de polícia. Um abraço para a Tereza Dornel, que está lá na Argentina, um abraço, e a Ilza Antônia Brasil, que está no Brasil, né, Ilza? E aqui em Avaré. Itens da merenda escolar estariam sendo superfaturados em Avaré. Foi a fala de ontem da vereadora Maria Alva Biazon, após analisar a documentação enviada à Câmara Municipal pela Secretaria de Educação. A vereadora Maria Alva Biazon afirmou que encontrou supostas irregularidades no setor, inclusive com alguns itens da merenda escolar, que estariam sendo adquiridos por valores muito acima do mercado, indicando superfaturamento. Durante a sessão de ontem, a vereadora destacou que a prefeitura estaria se utilizando
de uma cota do QESE, né? Cota Salário Educação, para aquisição da merenda, fato vedado, proibido pelo Ministério da Educação. Essa verba não é para comprar merenda, mas 90% dos recursos estão sendo utilizados para esse fim, compra de produtos alimentícios. Temos escolas sem condições de uso, caso chova, com goteiras, entre outros problemas. E essa verba do QESE, que não é pequena, é para fazer reforma de prédio e a merenda é comprada com outros recursos carimbados para essa finalidade. Existe um programa específico no valor de cerca de 1,7 milhão para aquisição de itens da merenda escolar e não pode ser utilizado o dinheiro do QESE, que é a Cota Salário Educação. Marialva disse ter ficado surpresa que, ao verificar a documentação, constatou aí um superfaturamento provável. Segundo ela, a Prefeitura teria adquirido mais de 1.000 quilos de filé de merluza no valor de R$ 21,73, sendo que o valor comercializado em Avaré, em média, é de R$ 17,30. Já para 607 quilos de peito de frango, o município pagou R$ 12,11 o quilo, sendo que no comércio da cidade não passa de R$ 6,85, o dobro, Titonelli. Puxa vida, hein? Ainda segundo a Marialva, a vereadora Marialva, a Prefeitura teria pago R$ 3,10 por 1 quilo de arroz. E em qualquer lugar aí pela cidade se encontra 2,06. Ela ainda destacou que o quilo de isca de patinho ou patinho moído custou aos cofres da municipalidade 19,05, enquanto a carne é comercializada a 19,90. Apesar do valor ser abaixo do cobrado na cidade, Marialva acredita que pela quantidade de 700 quilos, o preço pago deveria cair. É óbvio, quanto maior a quantidade, mais barato deve ficar. Essa verba foi utilizada de forma equivocada, disse ela. Vamos encaminhar uma denúncia ao Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União. Quem sabe esse assunto não acabe na abertura de uma CPI. É realmente muito sério. Se tudo isso se confirmar, certamente a Câmara tomará as devidas e necessárias providências. Vamos a mais notícia nacional. Lá no Rio de Janeiro, um colaborador de um partido, me parece do PHS, lá do Rio de Janeiro, trabalhava com um determinado vereador lá, fez depoimento no caso de Marielle. O que aconteceu? Foi executado. Um colaborador do vereador Marcelo Siciliano, do PHS, foi morto a tiros na noite do domingo no Taquara, bairro da Zona Oeste do Rio. Carlos Alexandre Pereira Maria era líder comunitário e atuava em algumas comunidades em nome do vereador. O crime ocorreu dias após Siciliano ser ouvido pela Delegacia de Homicídios no inquérito que apura as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Uma das linhas de investigação é de que a vítima, também conhecida como Carlos Cabeça, teria envolvimento com uma milícia. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h36. Mais informações aqui da cidade. Na região Itaporanga, vereador é preso em ação de combate à pedofilia. Que coisa, hein? Nossa região, Itaporanga. Não divulgaram o nome do parlamentar. De acordo com o comunicado da PM, que participou da ação, PM aqui de Avaré, a operação aconteceu em conjunto com o Ministério Público e tinha como objetivo combater a pedofilia. Foram cumpridos 5 mandados de prisão e 9 de busca, que resultou na prisão de um vereador e apreensão de vários objetos e também cigarros. A notícia está aí no jornal do O Unhê. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, para ver se tem mais amigos compartilhando. Tem também o Beto Aleixo, né? Beto Aleixo compartilhando e acessando aí a nossa página. Secretaria de Saúde denuncia possível golpe, é o caso aí da mulher e dos medicamentos que nós citamos. Prefeito tenta culpar Câmara e ignora Arandu. O que houve aí? Quem culpou Arandu, ignora Arandu, aliás? Vamos ver essa matéria do Jornal do Goiê, para ver a respeito de que tema ele falou. Né?
mais, na verdade, a postagem, acho que do prefeito, né? Mais do que visível, a intenção do prefeito Jô em tentar jogar a população contra a Câmara de Vereadores a respeito do aeroporto, né? E citou aí, inclusive andou fazendo alguns ataques diretos a alguns vereadores, especialmente ao presidente da Câmara, que ontem estava bastante nervoso, disse o Toninho da Lossa para nós depois, que ele não pretendia sequer fazer nenhuma crítica ao senhor prefeito, mas a partir da postagem dele e da leitura dessa postagem pelo Jairino, da Paineira, ele leu, inclusive, manifestações do Facebook do prefeito, e o Toninho daí resolveu falar e ficou bravo lá, né? Disse aí que o prefeito não estaria preparado para tomar conta de uma grande empresa, porque foi solicitado pela comissão da Câmara para que explicasse as vantagens dessa municipalização do aeroporto e também sobre o impacto financeiro. Vindo à Câmara, receber resposta depois totalmente absurda, segundo o vereador. O prefeito não se justifica para a Câmara, já que os vereadores notaram no contrato enviado pelo governo 45 itens de obrigatoriedade por parte da Prefeitura, o que não haveria a possibilidade de não existir o ônus nessa negociação. E ontem também nós divulgamos, até o Titonelli é funcionário, Titonelli, anota esses números agora, ó. Eu vou dizer para vocês, e disse ontem na Câmara, porque todo mundo sabe que em 2017 a Prefeitura não repassou sequer a inflação. Agora, 2018, nós estamos no mês de abril, também até agora, está um silêncio ensurdecedor, né, dona? Ninguém fala nada, nem em reposição de inflação e nem em aumento de salário, muito menos ainda. O sindicato está bastante silente, andou fazendo algum movimento tempos atrás, mas está muito quietinho agora com relação a essa questão. Então, eu estava nos meus arquivos, né? Eu estava dando uma olhadinha, os 4 anos do prefeito Poio Novaes, ele repassou em 2013, 7,16%. 2014, 5,82%. 2015, 8,41%. E 2016, 5,1%, mais 4,16% parceladamente. E deu um total de quase 31% ao longo dos 4 anos, 30,55%. E o atual prefeito já não repassou 2017 e 2018, que ainda, obviamente, não chegou nem na metade ainda, mas não repassou absolutamente nada, sendo que a database dos servidores seria em 1º de maio, se não me falha a memória. Então, a gente quer ver nesses 4 anos, porque o pessoal fala tanto que o governo anterior fez isso, ou deixou de fazer isso, que a gente percebe, realmente, a reposição inflacionária foi concretizada, foi providenciada. Ontem, na Câmara também, alguns fatos foram comentados, a preocupação nossa com relação ao risco de uma terceirização da saúde, foi outro assunto que nós abordamos, e falamos um pouquinho da vida de dignidade, que tem algumas queixas com relação à vida de dignidade, embora, após o nosso requerimento, me falaram que houve uma melhora no atendimento lá. Ficou bem claro pela resposta dada a nós, que apenas tem um coordenador, que é psicólogo, e uma pessoa responsável pela limpeza, e 4 guardas civis, municipais, que fazem parte aí do atendimento e da segurança. Com relação a psicólogos e outros especialistas, depende dos outros órgãos da Prefeitura, que também diz a matéria, diz a resposta, que já andam sobrecarregados e com poucos servidores. Com relação àqueles passeios que os idosos faziam, por enquanto está tudo suspenso, mas promete que talvez consiga, na verdade, mais para frente, se as finanças melhorarem, né? Para alguma coisa tem muito dinheiro, para outras coisas não tem nada. Então, talvez eles voltem a fazer esses passeios com os idosos. Por enquanto, nada. São 25 casas, né? E sendo que 20 estão ocupadas e 13 estão sem ninguém e 2 estão inviáveis para a residência, segundo a informação que nós recebemos. Vamos a mais uma notícia.
Agora é a vez aí dos amigos de Temer, os amigos de Temer sendo aí indiciados pela Justiça Brasileira. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal em Brasília, aceitou a denúncia contra o advogado e ex-assessor especial do Palácio do Planalto, José Yunes, o coronel João Batista Lima Filho, e ainda integrantes do grupo político do presidente Michel Temer. Com a decisão, além de Yunes e Lima Filho, outras 7 pessoas vão responder à ação penal por organização criminosa. Entre os réus estão os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-assessor da Presidência da República, Rodrigo Rocha Loures. O caso é um desdobramento do inquérito que ficou conhecido como Quadrilhão do MDB. A denúncia havia sido apresentada pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em setembro do ano passado, contra Temer e os principais aliados dele. Após a Câmara barrar a abertura de uma ação penal contra o presidente, o caso foi desmembrado e a investigação envolvendo pessoas com foro privilegiado foi encaminhada para a 10ª Vara Federal em Brasília. Com a criação de mais uma vara especializada em crimes financeiros, o caso foi distribuído para o juiz Marcos Vinícius Bastos. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagide, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13h44, NT Chaveiros conosco, UDI Ressonância Magnética e Miranda Tax, além da Farmagrid e da Clínica de Vacinas do Largo São Benedito. Miranda tem o telefone 997-299608 e também o WhatsApp funciona aí 24 horas para você marcar sua viagem com Miranda Táxi. UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. Particular e convênio são atendidos lá, resultados saem rapidinho e com qualidade. Também MT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263, 3732-1779, 997-61-1501, chaves codificadas, abertura residencial e abertura veicular. E vamos à Operação Tirateima. Vamos lá. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Tirateima, que investiga pagamentos de vantagens indevidas por um grupo empresarial a políticos. De acordo com a PF, cerca de 40 policiais cumprem 8 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Ele é o relator dos processos da Operação Lava Jato. Os mandados estão sendo cumpridos em São Paulo, Goiânia e Fortaleza. A operação foi deflagrada a partir da delação do ex-diretor da Hipermarcas, Nelson Mello. Em depoimento à Justiça, ele disse que repassou 5 milhões de reais para a campanha do presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, ao governo do Ceará em 2014, por meio de contratos fictícios. Não há mandados de prisão nessa operação. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13 horas e 46 minutos. Vamos dar uma olhadinha no jornal O Victoriano. Tem uma notícia aqui que interessa ao Tonelli. Veio do Globo Esporte, ó. Pouco mais de 2 horas após o Corinthians ser campeão paulista pela 29ª vez, batendo o Palmeiras no tempo normal, 1-0 e pênaltis 4-3, o perfil oficial do Clube Alvinegro divulgou um vídeo com uma música composta especialmente para esse grande título. A composição, sabe de quem que é? Do Paulo Dias Novaes Neto. É neto do Dr. Paulinho, viu? E corintiano, né? E filho do Izzy, Luiz César Piedade Novaes. Está aí, ó. Tem até a música. Será que dá para tocar um pouquinho? Vamos ver? Será que dá? Pode tocar ou não? Vamos tocar um trechinho, vamos ver se entra aí. Olha lá. Nunca
nunca foi fácil, pode crer, que a gente vai valer. Só quem merece pode ser campeão. Corinthians é assim, quando parece que é o fim, a gente mostra o que é ser. Coringão, tem que fazer merecer, muito trabalho pra vencer, todos os dias uma nova oração. Tem que ter fé que vai virar, aquela bola vai entrar e a Fiel vai explodir de emoção. Contra tudo e contra todos, nossa história. Houve censura aqui no meu programa, Petonelli, palmeirense censurou. Então tá bom, mas é só para mostrar a música do Paulo Novaes. Na verdade, o nome completo dele é Paulo Dias Novaes Neto, filho do Luiz, né? E corintiano, como toda a família. E tá aí, ó. Bonita a música. Você não achou, não? Não? Bonita, sim. Perguntar isso para palmeirense nessa altura do campeonato, né? Então a gente, de informática, reclamações de não foi pênalti, né? 13 horas e 48 minutos, vamos ao Giro Internacional. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Em destaque nesta terça-feira, 10 de abril, dia de greves no setor aéreo na França, na Alemanha e no Chile, a sexta jornada de paralisação dos funcionários da Air France por 6% de aumento de salários provoca o cancelamento de 2 voos para o Brasil. A F456, que deveria decolar às 10h15, horário local do aeroporto Paris-Charles de Gaulle, com destino a São Paulo, também foi cancelado o voo AF442 de Paris para o Rio de Janeiro, às 23h40 desta terça-feira. Na Alemanha, uma greve do pessoal de solo em 4 grandes aeroportos do país, incluindo Frankfurt e Munique, provoca o cancelamento de 800 de 1.600 voos da Lufthansa. Por enquanto, nenhum voo da companhia alemã para o Brasil foi cancelado. O movimento na Alemanha é uma greve do funcionalismo, que pede 6% de aumento para 2.300.000 funcionários públicos. No Chile, a Latam confirmou uma greve de tripulantes da filial chilena LAN Express. 600 voos são afetados. O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, responde hoje a uma sabatina do Congresso americano sobre a exploração ilegal de dados de 87 milhões de usuários da rede social, obtidos pela consultoria Cambridge Analytica, e que influenciou campanhas eleitorais nos 2 lados do Atlântico. Zuckerberg já se desculpou aos congressistas e divulgou a declaração que fará nesta terça-feira. Na nota, ele reconhece que não houve, até o momento, uma tomada real de responsabilidade da empresa em relação aos eventos que alarmaram os eleitores americanos e os representantes no poder legislativo. O presidente americano Donald Trump e o chefe de Estado francês Emmanuel Macron discutiram novamente por telefone uma possível retaliação militar após o ataque químico de sábado na cidade de Douma, na Síria. O Conselho de Segurança da ONU poderá votar ainda hoje um projeto de resolução apresentado pelos americanos que pede a criação de um novo mecanismo de investigação independente das Nações Unidas para a Síria. A Rússia deve vetar o texto, como tem feito, que poderia desencadear a retaliação dos ocidentais. Moscou diz não ter encontrado nenhum vestígio de arma química em Douma e afirma que Trump se recusa a aceitar a realidade. No Reino Unido, a filha do ex-espião russo Sergei Skripal deixou o hospital. Yulia Skripal passou 1 mês e 6 dias internada depois de ser envenenada por um agente neurotóxico que os britânicos afirmam ter sido introduzido na Inglaterra pela Rússia. Sergei Skripal permanece hospitalizado, mas apresenta melhoras em seu estado de saúde. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 52 minutos. Bernardo Watanabe, obrigado. O Cláudio Duarte, lá de Campinas. Luizinho Aparecido, Luizinho Veículos. O Abel Pereira de Souza Júnior. Também a gente agradece. Parece que o Abel está viajando na Argentina, né, o Abel? Parece que eu vi umas fotos aí
que você postou, né? Um abraço para o Abel, colega de turma aí. Vamos, notícia de saúde. Hoje a notícia é sobre gripe. Há uma preocupação muito grande com a possível virulência do H3N2. E a vacina de gripe oficialmente a vacinação, né, campanha nacional, se não me engano, vai ser dia 16 de abril. E vacinas aí, essa semana já deve ter vacinas, na verdade, à disposição nas clínicas de vacinação, inclusive na nossa, ok? Vamos ver se a partir de sexta-feira já chegarão essas vacinas. É uma promessa, mas esse ano está complicado. Esse ano passado, esse ano, está bem complicada a questão do fornecimento de vacinas, em razão da grande procura e também, talvez, da menor produção e da dificuldade de distribuição também, né? Mas acreditamos que teremos isso até sexta, ou no máximo até terça que vem. São 13h53, vamos então a essa matéria de saúde. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. O aumento da ocorrência de casos da H1N1 um pouco mais cedo tem preocupado profissionais da área da saúde. Os registros costumavam a se tornar mais frequentes em março, abril e maio, mas neste ano, já em fevereiro, foi possível perceber a alta no número de pacientes infectados com a influenza tipo A. O H1N1 tem sintomas parecidos com o da gripe comum, mas as complicações bem mais graves podem levar à morte do paciente. O último boletim no estado de Goiás confirmou 44 casos da doença, com 3 mortes. A falta de vacina na rede pública e privada em Goiânia tem levado pessoas a procurarem as farmácias em busca do medicamento, do uso racional desse medicamento. A presidente do Conselho Regional de Farmácia de Goiás, Lorena Bahia, lembra que o medicamento só pode ser vendido com prescrição médica e para casos específicos. É importante que os profissionais de saúde eles sigam os protocolos para a prescrição do Tamiflu, que não é um antigripal comum, e sim um antiviral. Então, esse medicamento, ele tem indicação para paciente que tenha síndrome gripal com fator de risco para complicações ou síndrome respiratória aguda grave. Então, é para aqueles pacientes que têm esses 2 diagnósticos e que fazem parte do grupo de risco, né? As gestantes, idosos, crianças menores que 5 anos, os portadores de doenças crônicas e os imunodeprimidos. O Tamiflu possui como princípio ativo o oseltamivir, que é um dos poucos medicamentos indicados para o tratamento da gripe H1N1. Para Lorena Bahia, que é especialista em assistência farmacêutica na atenção básica, a preocupação é que o uso do medicamento de forma indiscriminada torne o vírus resistente. O vírus pode sofrer mutação e passar a ser mais resistente aos efeitos do Tamiflu. É bom destacar que o uso indiscriminado também, ele pode levar ao desabastecimento do medicamento nas unidades de saúde, fazendo com que pacientes que tenham uma real necessidade de uso fiquem sem o medicamento, gerando assim um agravamento dos casos e podendo levar esses pacientes ao óbito por falta do tratamento. Então, a gente tem um problema de saúde pública que pode ser ocasionado em função dessa busca desenfreada pelo medicamento nas farmácias e nas unidades de saúde. Dificuldade respiratória e a febre súbita pode indicar um caso de influenza A. Como a contaminação ocorre a partir de gotículas no ar, é importante evitar locais de grande aglomeração, manter ambientes ventilados, lavar sempre as mãos e usar álcool em gel 70%. Agência Rádio Web, com informações de Goiânia, Denise Coelho. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h56, últimas informações. STJ suspende anulação de júri do Carandiru. 74 policiais militares foram condenados em 5 júris entre 2013 e 2014 por participação no massacre que deixou 111 presos mortos em 1992. Foram julgados em 2013 e 2014. Olha quanto tempo, hein? O resultado foi anulado em 2016. Agora, essa anulação foi suspensa pelo STJ. Com isso, o Tribunal de Justiça terá de rever a sua decisão. Que coisa, hein? Que demora e quantas reviravoltas. Estados Unidos dizem ter prova de uso de arma química na Síria. Já mostramos uma matéria a respeito disso aí.
Com relação às notícias do site UOL, vamos lá a essas informações. Lula não terá privilégios em visitas na sede da Polícia Federal, decide Moro. Petistas se organizam para telefonar o dia todo para a Polícia Federal. Advogados podem pedir transferência de Lula para instalação militar. Polícia Federal realiza operação que mira aliados de Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado, lá do Ceará. Cerca de 40 policiais cumpriram 8 mandados em São Paulo, Goiânia e Fortaleza. Eunício diz não saber sobre a operação. Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo, inclui denúncia contra Aécio na pauta do STF. Medo faz justiça do Amazonas adotar juízes sem rosto. O júri de massacre lá em Manaus. Ao todo, 213 pessoas foram denunciadas pelo assassinato de 56 presos. Rapidez de Moro em decretar a prisão de Lula espanta ministros do STF. Amigo publica desabafo contra Fachin. Falou, muito amigo dele, com as decisões de Fachin. Ele disse, meu amigo Fachin morreu. Falou com todas as letras. Marco Aurélio não dará mais entrevistas, diz aqui o site UOL. Novo avanço na sífilis no Brasil. E pensei, disse uma pessoa pesquisada pela reportagem, hein? Pensei que era doença da Idade Média. Não, mas a sífilis está aumentando, e está aumentando também a sífilis congênita, que é a sífilis nos recém-nascidos. Olha só que retrocesso. Só 4% dos líderes do Congresso acreditam na inocência de Temer. Repito, só 4% dos líderes do Congresso acreditam que Temer é inocente. Está bem avaliado, hein? Que coisa, né? Tony Ramos está preocupado aí com as demissões da Globo. Que coisa, não? Ele está preparado para cair fora também. Diz que o próximo parece que vai ser o apresentador lá do Bom Dia São Paulo. Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. Ele publicou uma postagem fazendo críticas à programação da Globo e à conduta do Sérgio Moro. O Chico Pinheiro, exatamente. Ele falou, eu ouvi que ele falou e falou com todas as letras aí. E às 14 horas eu tenho mais uma História Hoje, que vai falar aí do Samuel Hahnemann sobre a homeopatia, mas eu queria terminar com um texto bem curtinho, que eu terminei minha palavra livre ontem, lá na Câmara, do José Saramago, escritor português José Saramago, que viveu em Portugal na época do Salazar, que era um ditador. E ele, lá atrás, ele escreveu o seguinte: os fascistas do futuro não vão ter aquele estereótipo do Hitler ou Mussolini, não vão ter aquele jeito de militar durão, vão ser homens falando tudo aquilo que a maioria quer ouvir, sobre bondade, sobre família, sobre bons costumes, religião e ética. Nessa hora vai surgir um novo demônio, o fascismo, e tão poucos vão perceber que a história estará se repetindo. José Saramago. Boa tarde a todos. Fiquem com História Hoje, a vida de Samuel Hahnemann. Boa tarde. 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. No dia 10 de abril de 1755, nasceu na Alemanha Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia. De origem humilde, tinha vocação para a medicina. Se formou médico aos 24 anos, mas acabou deixando a carreira. Hahnemann considerava os métodos usados bastante primitivos e sem embasamento científico. Passa a viver de traduções de obras científicas até que em 1790, aos 35 anos, quando traduzia o livro Matéria Médica, de um conceituado médico escocês, o Dr. Cullen, ficou sabendo que este médico tinha sucesso ao tratar a malária com cascas de quina. Hahnemann anotou que não se pode considerar que a quina cure a malária por ser amarga, mas por causar os efeitos semelhantes aos da malária, se tomada por alguém saudável. Isto deu origem ao primeiro enunciado do princípio da semelhança. A malária tem como principal característica uma febre alta. O próprio Hahnemann já havia passado por esta situação, mas o que conseguiu usar a quina foi uma gastrite. Ele experimentou novamente a planta e mais uma vez observou a ardência no estômago. Foi quando chegou à conclusão. Substâncias que provocam uma espécie de febre cortam diversas variedades de febre. Ou seja, a febre cura a febre.
Esta ideia não era novidade para Hahnemann, pois ele já conhecia o princípio da similitude de Hipócrates, onde se cura o mal com o mal. Samuel Hahnemann desenvolveu a ideia na prática, passando a experimentar nele mesmo e em amigos e familiares as mais variadas substâncias das quais foram observados e anotados todos os efeitos produzidos no organismo. Uma das ações de sucesso curou uma epidemia de escarlatina que assolava a Alemanha usando a planta belladonna. Entre outras obras, Hahnemann publicou em 1810 o livro Organon, A Arte de Curar, onde está condensada a doutrina homeopática. Hahnemann morreu aos 88 anos em Paris. História hoje. Apresentação José Carlos Andrade. Obrigado aos amigos. A programação da Cidadania continua no 104.9, continua também nos aplicativos, no www Rádio Cidadania. Amanhã a gente volta. Obrigado a Renatinha Marcos, que acessou agora há pouquinho. Né? Boa tarde a todos e a todas. Até mais. 60 minutos. Clínica de vacinação, lá no São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro Avaré. Farmaquid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601, fone 3732.